E aí, pessoal, tranquilo? Bom, hoje a gente vai experimentar e ver como é o processo de instalação do Google Anti-Gravity, que é a nova ideia da Google. Bom, você vai entrar em antigravity.google e você vai clicar em Download para Windows. Aqui você vai ter do Mac, Windows e Linux. Vou instalar a versão do meu computador, que é 64 bits. Você instala a sua. Após você clicar no botão de download, vai esperar um pouquinho até o download ser finalizado. E quando for finalizado, é só clicar em executar. Bom, aceito os termos. Vocês sabem, né? Lê os termos antes. Clique em avançar, avançar, avançar. Vou criar aqui uma página na área de trabalho. Mas, por enquanto, eu gosto muito dessa opção, ó, abrir com Anti-Gravity. Mas eu não vou colocar ela porque eu já tenho outras IDEs, como o VS Code e o Cursor no meu PC. E já tem essa opção lá para poder não ficar uma sobrepondo a outra. Mas se você quiser, é só colocar essa opção. Essa opçãozinha aqui vai aparecer quando você clicar com o botão direito do mouse em cima de um arquivo. Clicar em avançar, instalar. Bom, o processo de instalação não demora muito, pelo que eu estou vendo aqui. O Anti-Gravity já vai vir com a versão do Gemini 3 para você já utilizar dentro dele, mas também tem as versões das outras inteligências artificiais para você utilizar, como Cloud, como o GPT, por exemplo. Ok, processo de instalação finalizando. Vamos ver um pouquinho como é a parte da interface após a instalação e vamos fazer um prompt inicial para ver como é que ele se comporta, mas não vamos aprofundar ainda nas configurações do Anti-Gravity. Isso vai ficar para a próxima aula, mas, mas eu acredito que vai ser o suficiente para vocês já instalarem na casa de vocês aí. Ok, processo de instalação finalizado. Vou clicar em concluir. Ele vai abrir automaticamente o Anti-Gravity pela primeira vez dentro do meu PC. Vou permitir. Vou deixar fixado na barra de tarefas aqui para usar ele mais vezes. Ok, telas inicial. Boas-vindas. Se eu quero importar minhas configurações, por exemplo, do VS Code ou do Cursor, nesse caso aqui eu vou clicar para iniciar pela primeira vez. O tema, eu gosto do tema Dark. Vou clicar em avançar. Ele pergunta para mim qual tipo de agente eu vou utilizar dentro do Anti-Gravity. Ele diz que o assistente de desenvolvimento, que é o recomendado, mas eu posso utilizar outros agentes. Bom, isso daqui a gente vai explorar mais à frente, porque dá para mudar também dentro do Anti-Gravity. Desse lado, o terminal de execução, você pode deixar automático, turbo off, deixe no automático, que é a recomendação inicial. E dos agentes, pode deixar aqui essa opção de agente decide, tá? Mas você pode colocar uma lista de procedimentos ou sempre ele requisitar que você confirme antes de cada passo do agente. Vou colocar agente decides e vou clicar em avançar. Bom, aqui ele pergunta se você vai querer utilizar o Vim ou o normal para o K-Beans. Por enquanto, pode deixar padrão. A gente vai abordar um pouco mais do que é cada uma dessas configurações depois, tá bom? Ele disse que já tem algumas extensões para linguagens que é para facilitar o uso do agente. E aí você pode deixar já marcada essa opção que ele vai instalar. E o prompt comando, que é o command line, sempre deixe marcado e clique em next. Aqui ele pede para se conectar com o Google. Minha recomendação é que você use a mesma conta que você conseguiu o acesso, por exemplo, do Gemini de estudante. Que aí você vai ter um plus bem maior de prompts diário que você vai poder fazer. O Google ele já vai te dar bastante opção, né, bastantes tokens para você utilizar, mas se for uma conta de estudante, saiba que ele vai estender isso ainda mais, né? No meu caso, eu vou utilizar uma conta aqui de estudante que eu tenho do Google, vou fazer login nela, vou marcar a opção de sempre permitido o Anti-Gravity e abrir direto o Anti-Gravity, que ele vai abrir minha continha do Google aqui. Perfeito. Aceitar os termos do Anti-Gravity. Prontinho. A ideia dele é parecidíssima com o Visual Code e parecidíssima com o Cursor. Aqui você pode abrir já alguma pasta ou clonar um repositório. Bom, eu quero fazer uns testes aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer é
Eu vou vir em Open Folder. Eu vou criar uma pasta aqui de teste, só para a gente ver como é que ele se sai. Pode aceitar os termos, não tem nenhum problema. É para ele ter acesso à sua pasta. Vamos verificar algumas coisinhas iniciais logo aqui, mas ele já está dizendo aqui, ó, para mim poder selecionar o modelo, né? Ele vem com o Gemini Pro 3 aqui já pronto, mas podemos migrar para o Cloud ou para o GPT, que é os que estão disponíveis no momento aqui dentro do Gravity, tá? O que a gente vai fazer no Anti-Gravity? Primeira coisa que eu quero fazer, eu vou vir em File, ativar o autosave como configuração padrão para toda alteração que eu fizer aqui dentro ficar salvo já dentro do meu arquivo na minha pasta. Se ele pedir para habilitar alguma coisa, você confirma, não tem problema algum. Vou vir aqui em preferências e nós temos aqui algumas opções, como por exemplo, o que a gente procura é esse aqui, ó, Anti-Gravity Settings. No Anti-Gravity Settings, a gente vai ter algumas opções para a gente brincar sobre os artefatos dele, terminais dele, sobre os acessos dos arquivos, sim, configurações mais avançadas também, sobre o navegador, sobre o próprio editor, notificações, você pode abrir o sistema de notificações, sobre as tabs, e as tabs são as janelas, no caso do agente de IA, do código, do explorar, e da sua conta, que é aqui que você vai poder deslogar e logar novamente. Essas preferências elas são bastante importantes. Ainda em preferências, você tem aqui Editor Settings, que são as configurações do próprio editor. É aqui, por exemplo, você aumenta o tamanho da fonte, caso ela esteja pequena demais, e configura, por exemplo, caminhos de pasta e também temáticas direto do teu editor de código. Ainda em File Preferências, nós temos todos os atalhos do teclado disponível para você visualizar, caso você queira. Ainda em File Preferências, nós temos os snippers que iremos aprofundar mais tarde, mas basicamente são os atalhos de códigos. Sabe quando você cria um arquivo, por exemplo, .html, index.html, e eu não quero fazer na mão a estrutura inicial do HTML. Mas se eu clicar Ctrl exclamação, ele me dá duas opções, e se eu clicar na primeira, ele já me dá o código base todo do HTML. Isso aqui é um snippers de código. Então você pode, caso você use bastante um código específico, um conjunto de códigos específicos, você pode criar os seus snippers próprios aqui dentro de preferências e configurações de snippers. Tasks, mesma coisa, são separação de tarefas que os teus agentes podem trabalhar. Temas, extensões, que é basicamente essa opçãozinha daqui, extensions, que de cara eu gosto de utilizar bastante, o Live Server, eu deixo ele sempre instalado em qualquer IDE que eu utilizo. Fora isso, vamos fazer um testezinho para ver como é que a IA se comporta. Vou deletar esse arquivo aqui, eu não quero. Vamos lá. Vou usar o Gemini 3 Pro. Temos o modo planejamento e temos o modo fast. No cursor ele tem agente, planejamento e a conversa. Nós vamos utilizar dentro do Anti-Gravity sempre o planejamento, que aí ele vai fazer um modo planejamento e agente simultaneamente. Preciso que crie um projeto base usando o Vite, React on TypeScript e Tailwind versão atualizada. E qual a versão atualizada? Vamos ver se ele consegue captar aqui. Pois o cursor ele tem o problema, né, de conseguir de cara pegar a versão atualizada do Tailwind, que nesse caso aqui seria 4.1. Vamos ver se ele vai conseguir buildar. Todos esses termos, como conversar com a IA, tudo isso a gente vai abordar aos poucos, tá? Mas aqui eu só estou testando, não só instalando, mas testando o Anti-Gravity na frente de vocês, para ver como ele se comporta. Aqui ele vai mostrar mais ou menos como funcionam os comentários dos artefatos, né? Que basicamente ele faz um planejamento e eu posso vir aqui e alterar tópicos desse planejamento se eu quiser. Do jeito que ele está aqui, eu tenho a opção de review, onde eu posso pedir para ele alterar alguma coisa aqui dentro.
E ele tem as próprias tasks dele aqui, onde eu posso dizer se está bom, se não está. Bom, gostei da resposta, vou deixar aqui. Dentro do artefato ele tem 2 arquivos que ele pretende criar. Aqui do lado podemos comentar o próprio planejamento. Desse lado de cá tem a implementação desse planejamento, que é de fato o que ele vai fazer. Bem interessante. Então, ele cria um planejamento e ele cria o passo a passo que ele vai fazer nesse planejamento, que são as tasks. Ele separa em tarefas. Para você aceitar, você vem sempre no planejamento e vem aqui do lado onde tem preview, ó, tem um botãozinho de Presage. Você clica nele e ele vai começar a implementar o planejamento dividido pelas tasks que ele fez anteriormente. De acordo com o que ele for fazendo cada uma das tarefas, ele vai marcando o que foi feito aqui do lado. E aqui, óbvio, a gente tem que vir aqui e aceitar cada uma das ações que ele vai fazer, assim como no cursor precisávamos fazer também. Minha curiosidade é só se ele vai ter o mesmo problema com o Tailwind versão 4 que o cursor teve. Bom, é um problema bem comum você tentar buildar o Tailwind mais atualizado e ele dá erro e precisar você fazer um downgrade da versão mais estável do Tailwind, que é a versão 3.4. Ok, ele pede para selecionar um framework aqui, mas esse framework já era para ter sido selecionado. Uma coisa que já me chamou a atenção aqui foi que ele deu um problema ao selecionar o framework. A gente já sabia que era em React, mesmo assim ele testou em outros frameworks aqui. Vamos ver se ele corrige por conta própria. Aparentemente ele está corrigindo por conta própria. Legal. Bom, a primeira briga dele está sendo para inicializar o Vite com o React e TypeScript. E aparentemente ele vai conseguir finalizar. Ok, conseguiu. Agora ele vai para a configuração da versão do Tailwind. Legal, a primeira task eu não esperava nenhum problema. Se ele desse algum problema aqui, ele já estaria bem atrás do cursor. Mas, ok, mediano, tranquilo, funcionando perfeitamente o que deveria funcionar. Vamos testar para ver se a instalação do Tailwind versão 4 foi feita de forma correta. Olha, os primeiros erros acontecem. Isso aqui é muito normal, é um erro do Windows. Esse aqui é um erro do próprio PowerShell, então vamos ver se ele consegue resolver isso, ou pelo menos me instrui da forma correta de resolver. No cursor, o próprio cursor abre o PowerShell e faz as configurações necessárias. Vamos ver aqui se o Antigravity faz essas ações. Lembrando que eu não estou fazendo mais nada, eu só coloquei esse prompt aqui em cima e ele está resolvendo tudo, eu só estou aceitando. No final, vamos ver se ele vai abrir o arquivo padrão de Vite, né, o projeto padrão de Vite, e vamos ver se ele consegue carregar pelo menos o projeto padrão do Vite. Se ele conseguir, significa que a instalação do Tailwind versão 4 foi feita corretamente. Se ficar uma tela branca ou algum item quebrado, a gente sabe que deu problema e provavelmente vai ser a mesma forma de solução do cursor, que é pedir para ele fazer a compatibilidade pela versão mais estável. Ele instalou e aí ele já executou e me deu aqui um link para testar. Vamos clicar nesse link segurando o Ctrl e ele vai abrir no navegador. Mesmo problema que eu imaginava, mesma coisa com o cursor. Esse Tailwind, ele tá funcionando, mas esse não é o design do projeto padrão, tá? O design do projeto padrão do Vite, ele não vem dessa forma. Ele vem um pouco mais centralizado aqui em cima. Aqui já me chama a atenção. Ele conseguiu fazer parcialmente o Tailwind versão 4, mas ainda não tá liso, tá? Melhor do que o cursor, não deu erro logo de cara, mas ainda não tá 100%. Então, para resolver essa situação, vou aceitar tudo aqui. Para resolver essa situação, o que eu faço geralmente? Preciso que use a versão mais estável do Tailwind no nosso projeto, pois essa é a versão 4.1 está quebrando. Vamos ver se ele consegue encontrar sozinho, por conta própria, a versão mais estável, ou a gente vai ter que dizer a ele. O cursor, ele encontra, é a 3.4, ele encontra sozinho. Vamos ver se ele, sem eu falar, se o Antigravity consegue ter essa ação.
Fez a implementação, fez em task, a gente pode vir aqui só em finalizar o planejamento aqui. Implementação, deixa a gente verificar. Tailwind init, legal. Ele tá falando com a gente em inglês, tá colocando tudo em inglês aqui, porque eu não pedi para ele falar com a gente em português, tá? É só pedir pra gente falar para ele falar com a gente em português, que ele começa a responder aqui a gente em português, tá bom? Isso aqui é o de menos. Ele encontrou, ó. Versão mais estável é a versão 3. Agora vamos ver se é a 3.4 que ele vai trazer para cá. Ou se vai só carregar de primeira, porque só carregando a gente já resolve. Fez o novo npm install. Está configurando agora a versão 3. Aparentemente está um pouquinho melhor que o cursor, mas não é uma coisa tão extravagante não. A gente vai precisar de mais usos. Testar MCPs, conexões, integrações, para ver como é que ele se sai. Mas aparentemente no teste mais básico de instalação, o Anti-Revit aparentemente está um pouquinho melhor que o cursor. Versão 3.4, encontrou. Então ele está tirando a 4.1 e está instalando a 3.4. Agora ele vai buildar o projeto, vai fazer a execução do projeto e vai dar o link novo para a gente. Eu quero testar a execução fora do local. Vou dar um Ctrl Y ou um Ctrl 2 pontos e vou dar o comando sozinho aqui, npm run dev. Da mesma forma. Como ele já tinha feito previamente aqui a página, se manteve o mesmo design, mas tudo bem. Eu quero testar agora voltar na hierarquia, né? Porque aqui eu pedi para ele ir para a versão mais estável do Tailwind. E se eu clicar aqui em voltar esse ponto, para voltar para a versão 4, vamos ver como é que ele se sai. Em vez de dar esse prompt, eu vou dizer para ele crie uma página para uma landing page usando o React com o Tailwind versão 4. Vou insistir no erro aqui, mas para a gente testar o retorno do ponto. Então, sempre que eu clico aqui nesse botãozinho, ele tem que retornar para o último ponto de confecção do código, sem problema, tá? Ele pode dar erro aqui no Vite, não tem nenhum problema sobre ele dar erro no Vite. O importante é a configuração retornar e quando testarmos do navegador, ele está funcionando corretamente. No caso da versão 4, eu espero já alguns bugs, porque ele já apresentou um bug inicial. Então isso aqui é só um teste mesmo para ver se ele consegue fazer o retorno sem dar nenhum problema. Bom, se você olhar aqui do lado, os erros que estavam acontecendo aqui, ó, ele já sumiu, então ele retornou corretamente. Ele me deu um novo planejamento e está perguntando para mim se quer executar, se pode executar. Vamos seguir com o pode executar e vamos ver o que ele traz aqui para a gente. Como eu disse para vocês, só dele ter buildado o Tailwind versão 4, ele já ficou um pouco melhor do que o cursor. Geralmente o cursor nem abre a execução do V4. Não de primeira, pelo menos. Você tem que fazer umas brincadeirinhas no cursor para ele ir direto para a versão 4. Do Tailwind, no caso. Ok. Vamos testar agora. npm run dev. Olha o probleminha que a gente estava esperando que acontecesse aparecendo. Ó. Vamos ver como é que a IA dele se comporta para solução de problemas. Nesse caso aqui, eu acho que o problema não foi nem da IA, o problema foi comigo. npm install. Como eu voltei, né, tem que reinstalar as dependências. Vamos ver se foi esse o problema. E vamos dar npm run dev. Não. Foi o erro mesmo do Tailwind. Ó, Tailwind, Vite. É esse mesmo. Esse mesmo erro dá no cursor, tá? Era esse erro que eu tava querendo saber. Vamos ver como é que ele se comporta se a gente mandar essa linha de comando diretamente para o chat da inteligência artificial e ver se ele consegue responder e entender que ele precisa voltar para a versão 3. Ou se ele vai, por conta própria, decidir corrigir a importação da versão 4. Bom, de cara, já na dependência, ele disse que faz uma recomendação para pegar uma versão diferente do Tailwind. Então, mesma solução que o cursor aplica.
Legal, bom, bom. Não é ruim ele ter a mesma solução, não. O importante é resolver o problema. Ok, agora ele pede para executar. Executou, vamos testar. Show. Problema de client. React DOM. Vamos copiar o console e levar até o anti-Raves. Lembrando que aqui eu estou fazendo um teste de estresse com ele, mas ele ainda não terminou as correções, tá? Ele está dando um erro aqui, mas ele não terminou as correções. As correções estão sendo feitas ainda. Ele ainda está gerando, ó. E aqui ele já está corrigindo, ó. Cara, ele conseguiu corrigir direto pro Tailwind versão 4. Foi isso mesmo ou foi a versão 3? Deixa eu ver aqui. Vit Tailwind versão 4, cara. Ele se saiu muito bem, tá? Tailwind versão 4, é isso mesmo. Ele não voltou para a versão estável 3, ele corrigiu a 4. Ok, ok. Um hero bem estruturado. Legal, 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 legal. Vamos ver como é que ele se comporta com... adicione uma nova seção com um Kanban básico de 3 colunas com interação de drag, drop e precards usando local. Vamos ver como é que ele se comporta fazendo elementos que interagem. Vamos ver se ele consegue fazer o planejamento rápido e a execução desse planejamento rápido. Bom, aqui eu já não estou pedindo para ele se manter no Tailwind versão 4. Eu espero que ele se mantenha, né, já que a gente está utilizando ela. Agora eu posso abrir o planejamento. Posso vir em processar. Aceitar. Bem legal, bem legal, bem legal. Instalou as dependências necessárias para poder fazer a implementação do Kanban. Criando o card, as colunas. Que agora tá bem legal, tá? Ele tá bem direto ao ponto mesmo. Aceitar. Até agora não deu nenhum aviso de limite, de prompt, de input. Tô abusando dele aqui já um pouquinho. Lembrando que a minha conta não é profissional. Tem até aqui em cima, ó. NC para fazer update, para atualizar. Bom, bom. Finalizando o board do Kanban. O interessante é que no caso do Anti-Gravity, né? A gente pode ir acompanhando no console os erros em tempo real, porque o build está sendo feito em tempo real. Aceitar tudo, ele diz que implementou com sucesso. Ele possui 3 colunas. Beleza. Ok, ok, vamos lá. npm run dev test. Adicionamos. Legal, legal. Esse criar componente tem que estar aqui se eu atualizar. Show. Se eu coloco configurar projeto aqui no final e atualizo, ele mantém funcionando. Legal, 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 legal. Bom, esse é o Anti-Rabbit. Os arquivos foram criados. Eu não vou me aprofundar muito nele. A ideia aqui é só instalar e fazer os testes iniciais. Mas de antemão ele está melhor do que o cursor, tá? Inicialmente aqui, visão inicial, tá? Não pedi para ele falar comigo em português, mas isso aqui é do modelo GA. Se você pedir para ele falar com você em português, ele vai fazer todo o planejamento em português, vai conversar com você em português. Então, aí é com você, tá bom? Mas muito bom, muito bom. Uma nova ideia bem interessante pela Google, gratuita, principalmente com muitos tokens para vocês testarem.